pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, apresento a vocês a nossa nova peça. Essa regatinha aqui, gente, esse cropped, ele surgiu a partir da saia, aquela saia midi que eu já tenho a videoaula aqui no meu canal. Então eu quis criar uma peça, uma blusa para combinar com aquela saia. E surgiu esse modelinho lindo aqui, super simples, fácil e rapidinho de fazer também, tá? Super econômico. Utilizei só um novelinho da linha Bella Fashion. Nessa cor aqui, olha só as costas, gente, que lindo. Quis um decote nas costas, porque como na frente ela já é bem fechadinha, bem discretinha, eu falei, vou inventar umas costas abertas aqui, né? Pra diferenciar um pouco e ficou bem legal. Mas quem quiser optar aí por fazer umas costas fechadas, é só continuar o trabalho reto aqui, emendar as duas laterais. Depois, ou fazer um trabalho circular no desenvolver da aula. Vocês vão saber, vão entender que isso é totalmente possível e também adaptar em diversos tamanhos, gente, tá bom? É possível fazer ela mais comprida, mais curta, mais larga, ela é sob medida. Então é isso. Para essa videoaula eu escolhi esse tom aqui, ó, de verde, um verde menta maravilhoso. Tá, eu já vou passar a lista de materiais aqui para vocês, mas antes disso eu quero pedir o carinho de vocês aí nesse vídeo. Ajuda essa crocheteira aqui, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades, todos os vídeos, todas as peças que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Deixa aí o seu carinho para mim, me ajuda bastante. Agora sim, vamos para a lista de material, né? Bora lá! Peguei meus materiais aqui que eu tô utilizando, gente, e pro meu tamanho, que é um tamanho P, eu utilizo apenas um novelinho desse daqui, tá? Pra confecção da nossa peça, eu pego como referência o tamanho do busto, a medida circular ali do busto. Eu tenho em média de 84 a 86 centímetros de busto, aí vai depender se eu sou sutiã ou não. Mas enfim, vou utilizar um novelinho desse fio, linha Bella Fashion. A referência da cor eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, gente? O fio dá pra vocês substituírem por qualquer outro fio da preferência de vocês. Aqueles mais tradicionais, Anne, Clea, Charme, Bella, qual mais? Barroco, os mais fininhos eu acho que fica legal também. Linha de polipropileno, que mais, gente? Fio Encanto. E dá pra variar bastante aí com fio, tá? Então aí vai do gosto particular mesmo de vocês e o que vocês tiverem aí no estoque também, né? Uma cor legal, só fazer que é sucesso. Então, para essa espessura de fio aqui, ó, eu utilizo a minha agulha de 1,75 milímetros, tá bom? Então, aí a agulha vai depender do que vocês quiserem também. Um pedacinho de nada mesmo. Eu utilizei mais ou menos esse tamanho aqui, ó, de elástico. Elástico que vai bem aqui atrás. Pode até não parecer, porque ficou bem coisinha, mas aqui eu coloco esse elástico só para facilitar mesmo na hora de vestir, tá bom? Ele ajuda, porque como essa peça ela ficou bem acinturada, aí na hora de vestir ele estica um pouquinho, facilita ali a gente utilizar a peça. E linha e agulha de costura. Somente isso, para tamanhos maiores, 2 novelos, viu? Tamanho MG, 2 novelinhos dá, beleza? Bora lá! Voltei aqui com a minha peça, gente, porque primeiramente eu quero que vocês entendam como que essa peça ela é confeccionada, tá? Então, ela é iniciada aqui por baixo numa carreirinha de correntinhas e depois eu venho com essa carreirinhas aqui de pontos altos. E ela é confeccionada de baixo pra cima. No momento que eu chego aqui, ó, que eu encerro o momento do busto e vou começar as alcinhas, eu faço cada alcinha separadamente, finalizo aqui atrás, onde eu emendo essa parte de baixo com a alcinha e depois eu venho com os acabamentos, que é em toda a lateral, tanto aqui das costas, do busto e aqui embaixo também. Depois eu venho pregando essa união aqui com o elástico, beleza, gente? E o que que vocês vão precisar de medida aí? Então, para iniciar essa peça aqui, gente, qual medida que eu pego como base, como referência ali para dar certinho no corpo? Eu pego a circunferência do busto, beleza? E divido por 3. Por quê? Porque a base das nossas correntinhas, ela tem que dar referente a 2/3
da quantidade do nosso busto. Então, eu meço a circunferência, divido por 3 e esse valor eu multiplico por 2. Olha só, então eu fiz aqui mais ou menos o cálculo, coloquei aqui, ó, 84 centímetros de busto dividido por 3, que dá 28 centímetros cada terço desse daqui. Então, como a gente vai fazer 2/3 de correntinhas para iniciar a nossa base ali da nossa peça, eu fiz esse resultado, que deu 28 centímetros vezes 2, tá bom? Que deu 56 centímetros. Então, essa daqui é a circunferência total do meu busto, mas nós vamos trabalhar apenas 2/3 do total do busto aí, que são 56 centímetros no meu caso. Beleza, gente? Então, é isso. E a alcinha aqui, olha só. A alcinha aqui, gente, desde essa carreirinha, que eu não tenho mais diminuições, eu tenho um total de 29 centímetros, tá? Então, referente a tamanho, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Olha só. Aquela diferença dos 2/3 que eu passei para vocês é para dar essa distância aqui ali nas costas, porque o crochê já vai ceder um pouco e eu ainda assim quero mais um tantinho aqui de distância de uma lateral da outra para dar esse decote, esse efeito aqui nas costas que eu gosto, que eu acho bem legal, bem interessante, para variar um pouco, né, os modelos aí. Enfim, vamos lá? Bora começar? Com fio e agulha em mãos, nós vamos iniciar aqui nossa base de correntinhas e aqui não tem segredo, gente. O único detalhe que vocês devem se atentar aí é ao múltiplo, tá? Múltiplo de 9. Então, eu vou fazer aqui, ó, 9 correntinhas, mais 9 correntinhas, mais 9 correntinhas, até dar a quantidade em centímetros ali desejada, né? Então, é isso. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Feito aqui a quantidade de correntinhas, múltiplos de 9, nós vamos fazer uma correntinha a mais. Vamos pular essa correntinha que fizemos e fazer um pontinho baixo aqui nesse próxima correntinha de base, tá bom? Ficando assim. E vamos fazer 2 correntinhas para subir aqui assim, né, o nosso primeiro pontinho alto. E agora, opa, vai ser ponto alto sobre cada correntinha de base, tá bom? Então, eu fiz aqui, vou fazer nessa próxima correntinha aqui da minha base. Primeira carreirinha de pontos altos feita com sucesso. E agora a segunda, gente, muita atenção, viu? Olha só, vamos fazer aqui, ó, uma correntinha, virar o nosso trabalho. E nesse primeiro pontinho alto aqui da base, vamos fazer um ponto baixo, tá bom? Feito um ponto baixo, vamos fazer 5 correntinhas. 5 correntinhas feitas, laço a agulha, vamos pular 1, 2, 3 pontinhos altos da base e no meu quarto ponto alto, nós vamos fazer 3 pontinhos altos unidos por um só ponto, tá bom? Olha só, ficando desta forma aqui. Com 4 fios na agulha, eu laço, tiro somente 3, laço e tiro o restante, ok? E agora, eu vou fazer apenas 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui na base, nós vamos pular 4, tá bom? Descendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E vamos fazer um ponto baixo aqui no quinto pontinho alto da base. Um ponto baixo feito, vocês vão fazer uma correntinha e nesse mesmo pontinho onde já fizemos um ponto baixo, vai ter mais outro ponto baixo. Então, esse daqui é o trabalho da nossa primeira carreira, tá? Então, para subir, gente, vai ser sempre 5 correntinhas, laço a agulha e vou pular 3 pontinhos altos da base e vamos fazer o conjuntinho de pontos altos aqui, ó, no quarto pontinho alto da base. Então, vai ser 1, 2 e o meu terceiro. Tiro os 3 fios, tiro os 2 fios. E descendo são 4 correntinhas apenas. E vamos pular 4 pontos altos aqui da base. 1, 2, 3, 4 e fazer o pontinho baixo no quinto. Faço uma correntinha e no mesmo pontinho baixo, outro ponto baixo, tá? Então, ele vai ficar assim. Deixa
mostrar aqui. Vai ficar bem assim, ok? E vamos prosseguir fazendo esse trabalho até o final. Vamos finalizar essa carreira juntos, então. Olha só como que tá ficando. Fiz já minhas 5 correntinhas aqui, vou laçar, pular 1, 2, 3, no quarto pontinho alto, a gente faz aqueles conjuntinhos, né, de 3 pontos altos aqui. Tiro o fio, tiro o fio. Para descer são 4 correntinhas. 4 correntinhas, vou pular esses pontinhos aqui e vamos fazer um pontinho baixo aqui nesse último mesmo, tá? Na terceira correntinha, não é terceira não, né? Na segunda correntinha feita ali para subir carreira. E vai ficar assim, gente, olha que linda a nossa primeira carreirinha. Segunda, né? Primeira do motivo, que esse daqui é a primeira do desenho, mas vamos lá. 3 correntinhas para subir carreira, viramos o nosso trabalho e aqui nesse mesmo pontinho da base nós vamos fazer mais 2 pontos altos, totalizando aqui nessa lateral, gente, 3 pontos altos, né? Contando com as correntinhas que fizemos para subir. Feitos 3 pontos altos, 2 correntinhas e vamos fazer um pontinho baixo, gente, aqui ó, no topo desse conjuntinho aqui da base. Eu pego bem aqui assim, ó, eu não pego nesse buracão aqui não, eu pego nesse fiozinho aqui, atravessando lá do outro lado. Fica mais bonitinho, tá? Olha só, vai ficar assim. E vai ser sempre 2 correntinhas e aqui no centro vão ser um total de 5 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito 5, 2 correntinhas. Ok? E vamos prender com um pontinho baixo lá no topo, novamente, tá? Vai ficar assim. Então, 2 correntinhas e fazemos 5 pontos altos. 2 correntinhas, 1 ponto baixo. Não tem mistério, muito fácil. Volto com vocês no final para nossa terceira carreira. Voltei aqui um pouquinho antes pra gente finalizar. Então, agora eu vou fazer 2 correntinhas e vamos finalizar igual nós iniciamos, com 3 pontos altos. Então, já inseri aqui, ó, dentro desse pontinho baixo que a gente fez na carreira anterior. Fiz 2 pontos altos. E o meu último eu faço aqui, ó, enfiando bem entre essas linhas aqui, pra essa lateral, gente, ficar bem retinha, tá? Então, eu não faço esse último ponto alto dentro do pontinho baixo, não. Eu pego o própria laçada do pontinho baixo para fazer só esse último ponto alto, para ficar bem retinho aqui na lateral. Então, agora, a próxima carreira, nós vamos subir 3 correntinhas, simbolizando um ponto alto, e mais 4 correntinhas, tá bom? Então, vamos ficar aqui com um total de 7 correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. Vamos fazer um pontinho baixo sobre esse ponto baixo de base. Fiz um pontinho baixo, vou fazer uma correntinha e mais um ponto baixo aqui, gente, no mesmo pontinho da base. Vai ficar assim. E agora, nós vamos fazer aquele trabalho. Para subir correntinhas, 1, 2, 3, 4. Vão ser sempre 5 correntinhas. E vamos fazer aquele conjuntinho aqui, ó. Estilo essa folhinha, parece uma folha, né? Então, fiz 5 correntinhas, vamos pular 1, 2. No terceiro pontinho alto aqui da base, nós vamos fazer aquele lequezinho, aquela folhinha, né? Igual nós fizemos lá na primeira carreirinha do motivo, com 3 pontos altos unidos no mesmo ponto, né? Aqui, saindo da mesma base e finalizando ali. E agora, para descer esses pontinhos, nós vamos fazer apenas 4 correntinhas. Fiz as 4 correntinhas, vou aqui, ó, nesse pontinho baixo da base, prender essas correntinhas com um ponto baixo, uma correntinha e no mesmo ponto, outro ponto baixo. Entenderam? Ficando assim. E vamos fazer novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2 pontos altos. No terceiro, a gente faz o nosso lequezinho aqui.
com 3 pontinhos altos. E 1, 2, 3, 4, vamos prender essas 4 correntinhas aqui embaixo com um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo. Assim até o final da carreira. Olha só como fica legal. Voltei pra gente finalizar, gente. Olha só, fiz aqui meu último pontinho baixo. Vamos subir aqui, ó, apenas 4 correntinhas. 3, 4 correntinhas, laço a agulha e aqui, ó, nesse pontinho, nós vamos fazer um ponto alto. Ficou assim, nossa lateral. E agora, uma correntinha, vira o trabalho, aqui nesse mesmo pontinho a gente faz um ponto baixo, 2 correntinhas e vamos repetir esse mesmo trabalho aqui desta carreira, gente, que são o quê? Os 5 pontos altos, olha só, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. 2 correntinhas, prendo aqui com um ponto baixo. E vou repetir isso até o final da carreira. Tá? Então, esse nosso motivo, ele vai sempre variar desta forma, tá bom? Então, vai ser uma carreira com esses lequezinhos aqui de 5 e a outra carreira com essa minha folhinha aqui, que eu nomeei ela como folhinha, tá? Então, eu vou finalizar essa carreira e volto na próxima pra gente iniciar mais uma vez pra não haver dúvida, tanto no início quanto no fim, tá? Finalizada essa carreirinha, olha só, finalizei aqui com pontinho baixo, bem no cantinho, aí a gente tem que encontrar a melhor laçadinha aqui, gente, pra ficar retinho, tá? Eu sou muito detalhista com isso, mas vamos lá então. Próxima carreirinha, uma correntinha, viro o meu trabalho e um pontinho baixo aqui, ó. Ok? E agora nós vamos fazer 5 correntinhas. 5 correntinhas feitas, eu laço, vamos identificar que é o terceiro pontinho alto da base e fazer o nosso lequezinho de folha, como eu nomeei, né? Com 3 pontos altos. E agora, pra descer, né? Que a gente fez 5 pontos altos pra subir, pra descer são 4. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui no centro desse ponto baixo. Faço um ponto baixo, uma correntinha e no mesmo pontinho baixo da base, outro ponto baixo, ficando assim. Gente, agora vocês vão simplesmente repetir esses motivos, todas essas carreiras, até completar a altura que vocês querem para a peça de vocês, tá bom? Que vai ali, mais ou menos, no caso meu, um pouco acima da cintura, até onde eu quero que inicie as alcinhas, beleza? Prontinho, gente, olha só, tanto que ficou lindo. Terminei aqui o comprimento desejado para minha peça e na quantidade aqui eu fiquei com 26 carreirinhas, tá? 26 carreirinhas, contando a partir dessa primeira aqui, não dessa toda de ponto alto, não. Como que vocês fazem para contar aí? Olha só, eu conto assim, ó, porque praticamente uma carreirinha é feito 2 vezes, que é esse pontinho, esse trabalho, e a outra desse trabalho aqui. Então, eu conto assim, ó, 1, 2, 1, 2 carreirinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, fiquei com um total de 26 carreirinhas nesse sentido. E aqui, ó, gente, olha só, em centímetros deu 15 e pouquinho, quase 16. E de largura, que eu não tinha mostrado pra vocês, né, 55, 54, 55 centímetros, tá? Então, aí agora nós vamos separar aqui para iniciar as alcinhas. Então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês nesta videoaula era isso, como fazer o corpinho da nossa peça. Eu só não vou fazer as manguinhas aqui, os acabamentos, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e não é legal aqui pro YouTube, tá? Então, eu volto na segunda videoaula com vocês para finalizarmos esse top, tá bom? Aguardo vocês lá, um beijo!